A paz do Senhor, irmãs e irmãos em Cristo. Você está no canal Bíblia e Louvor. Se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar nossos vídeos. Vamos juntos semear a palavra de Deus. Davi escreveu esse salmo quando fugia de Absalão, né? Absalão foi um dos filhos de Davi, né? Filho de Davi que se rebelou contra o pai e quis tomar dele o trono de Israel, né? E fez uma rebelião contra Davi, e a rebelião foi tão forte que Davi teve que abandonar, né, Jerusalém, teve que se refugiar para se recompor e depois tomar de volta o seu trono. Então, Davi foi interessante. Davi foi um rei, né? Um rei de Israel. E Davi foi um rei escolhido por Deus, né? Como a gente já conversou aqui. Davi foi um rei escolhido por Deus. O primeiro rei de Israel foi Saul, mas Saul foi um desejo do povo. O povo de Israel não tinha rei, nunca teve rei, né? É o próprio Senhor que comandava a nação, né? E a nação de Israel, observando as outras nações que tinham reis, desejou ser igual às outras nações, né? E ter um rei sobre eles. E o Senhor permitiu que eles tivessem um rei, né? E o rei que eles escolheram foi Saul, né? Era um camarada que tinha um porte de rei, né? Ele tinha um estereótipo de rei. Ele era muito belo, ele era forte, ele era alto, ele tinha aquele estereótipo, né? Aquele biotipo idealizado de alguém importante, né? Mas o interior de Saul, ele não era um interior temente a Deus verdadeiramente. Ele não era nascido de novo, ele não tinha sido regenerado pelo Espírito Santo de Deus, né? E em determinado momento Saul se encheu de orgulho no seu reinado, né? E começou a andar por conta própria, sem ouvir mais o Senhor, né? E se rebelou contra Deus. E isso fez com que ele perdesse o reinado, né? Deus tirasse o reinado dele e entregasse a outra pessoa, que foi justamente Davi. É interessante também que Saul, ele não era de nenhuma linhagem especial, ele era um jovem normal, como qualquer outro, que Deus, dentre aqueles que Israel queria, né, Deus aprovou lá Saul, né? E Saul era um jovem tímido, um jovem pouco corajoso, né? E Deus fez dele rei, né? E ele não soube reconhecer que tudo o que tinha acontecido na vida dele tinha sido providência de Deus, tinha sido pelo mérito de Deus, tinha sido pela vontade de Deus, pela misericórdia de Deus, porque pelo mérito dele mesmo, ele também não tinha condições nenhuma de ser rei de Israel. Ele era um jovem ordinário, um jovem simples, como qualquer outro, não havia nenhum destaque nele, a não ser o porte físico, né? Diferenciado. Em determinado momento, né, como eu disse, o coração dele se rebelou, se encheu de orgulho, achou que era ele, que tinha algum mérito, né, naquilo tudo que estava acontecendo, e virou as costas a Deus, né, desobedeceu ao Senhor, andou pelos seus próprios caminhos, e como a maioria da humanidade faz, né? E o orgulho acaba nos levando a esse tipo de atitude. E de uma forma muito semelhante também, Davi ascendeu ao trono de Israel pelo mérito total de Deus, né? Porque Davi também não tinha condições nenhuma de por seus próprios esforços, ascender ao trono de Israel, né? Davi nem na própria família ele era considerado, né, de valor. Ele era o filho mais novo de uma série de filhos lá de Jessé. Jessé nem dava valor a ele era um simples pastor de ovelhas, um jovenzinho, franzino, nem o porte físico de Saul ele tinha. Ele era franzino, ruivo, né, totalmente desprezado pela família, né? Só que o Senhor conhecia o coração, né? Diferentemente de Saul, né, que era só a capa, Davi não. Davi tinha um coração temente verdadeiramente a Deus. Ele é considerado o homem segundo o coração de Deus, né?
E quando a gente vê aqui esse salmo, aí Deus fez dele rei de Israel de uma maneira milagrosa. E diferentemente de Saul, Davi tinha consciência de quem tinha feito dele rei. Davi sabia que ele não tinha ascendido ao trono pelas suas qualidades, ou pelo seu próprio mérito, ou pelo seu esforço. Mas tudo aquilo tinha sido graça de Deus, tinha sido vontade de Deus, plano de Deus para a vida dele. E a gente observa que Davi conservou esse coração humilde durante toda a sua vida. Mesmo depois que chegou lá, mesmo depois que se tornou um homem poderosíssimo, né, um dos homens mais poderosos do mundo na sua época, porque Israel prosperou fortemente, né, na época de Davi, mesmo tendo vencido tantas batalhas, né, a humildade, né, nunca deixou de acompanhar Davi. O poder, a glória, o dinheiro, a honra, as conquistas, nunca subiram a cabeça de Davi. Ele sempre manteve-se humilde, né, sabendo quem ele era, e sabendo que ele era um necessitado da misericórdia de Deus, e sabendo que Deus é que tinha feito tudo por ele, que Deus é que dava a ele força, Deus é que dava a ele vitória, que Deus é que dava a ele estratégia e livramento em todas as suas batalhas, em todas as suas vitórias. E aí a gente vê que Davi, ele era temente verdadeiramente a Deus, ele tinha experiência com Deus também. E no momento de angústia, talvez o momento de maior angústia de Davi, que é na hora que um filho dele o trai, ao ponto de tomar o poder, né, fazer uma rebelião contra o seu próprio pai, tomar o poder dele, talvez o momento mais triste da vida de Davi, ele sabe a quem buscar, né? Ele sabe a quem recorrer. E nesse momento de tanta aflição, de tanta decepção, de tanta tristeza e tanta angústia, ele recorre ao Deus com quem ele tem intimidade e experiência. Ao Deus que tantas vezes ouviu ele nas suas súplicas, nas suas orações. Ao Deus que tantas vitórias deu a ele em momentos de dificuldade. Então ele vai e recorre a Deus. E a gente vê aqui, né, pelo Salmo, né? Mais uma vez eu vou ler aqui, depois dessa breve explicação, né? Estamos aqui, ó. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, né? Davi enfrentou inúmeros adversários, como a gente viu na história de Israel. E naquele momento estava enfrentando talvez o mais difícil de todos, seu próprio filho. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Aí agora vem, diante daquele cenário, né, catastrófico que Davi está vivendo, vem as lembranças de todos os momentos em que Davi precisou do Senhor e o Senhor o socorreu. Está aqui no verso 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, aqui a gente vê a diferença de quem tem experiência com Deus, de quem já passou por apertos e de quem já percebeu e viu Deus atuando na vida dele, Deus fazendo milagres, Deus renovando as esperanças, renovando as forças, Deus respondendo às orações, Deus cumprindo a sua promessa. Então aqui a gente vê, né, diante de todo esse cenário catastrófico de caos que Davi estava vivendo, ele sabia que ele tinha um Deus Todo-Poderoso, que era com ele e que podia mais uma vez livrá-lo, né, daquele mal todo que estava acontecendo com ele. Verso 4 ele diz, com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Veja, isso é experiência com Deus. Isso é saber que tem um Deus Todo-Poderoso que está lá no mais alto trono, mas ele está ouvindo as nossas súplicas. Ele se importa conosco e ele nos atende nos nossos momentos de aflição. Aí ele diz aqui, olha, por conta disso, independente da situação que eu estou vivendo, de extrema dificuldade e angústia, eu me deito e pego no sono. Por quê? Porque ele confia em Deus, ele sabe que o Senhor, né, está cuidando daquela situação. Ele sabe que o Deus de Israel não dorme nem descansa, né? E cuida o tempo todo dos seus filhos. E acordo porque o Senhor me sustenta. O Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. A coragem de Davi não vinha simplesmente do coração dele. Vinha de saber quem estava com ele, né? Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados, né?
Então, se Deus é conosco, quem será contra nós, né? Então, nos momentos em que fraquejar ali o nosso coração, nos momentos de medo, nos momentos de covardia, que a gente possa lembrar de que o Deus Todo-Poderoso é com os seus filhos. E se Deus é conosco, quem será contra nós, né? E aí ele clama ao Senhor, verso 7, ele clama ao Senhor em oração. Ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Veja, Davi está confiando nas forças dele? Não está. Davi está confiando na força do Deus Todo-Poderoso, daquele que verdadeiramente pode livrá-lo, daquele que verdadeiramente pode ajudá-lo. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Então, esse é um salmo muito bonito, muito forte, né? Que mostra a relação, né, de um homem verdadeiramente crente em Deus, né? Que entregou a vida ao Senhor, que confia sua vida, seus caminhos ao Senhor, que tem relacionamento com Deus e que no momento de aflição sabe a quem recorrer. Então, que a gente possa lembrar desse salmo nos momentos de aflição, de angústia, de tristeza, de decepção, né? E clamar pelo socorro de Deus, porque Ele é fiel para nos socorrer, né? E nos fortificar e nos ajudar nas nossas necessidades, né? Então, louvado seja o Senhor.